Pá, 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 pá. Bum, bum. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. A terrível crise do Segundo Reinado. Aê, Vitinho, dá uma enrolada aí que eu tô terminando os bonecos. Claro, pô, vou tentar, viado. Uma produção Gregório, Cauê, Maria, Bets, Pedro Fontes, Pedro Lucas e o Vitinho, né, vida? Trabalho do professor Luiz Carlos Ferraz Manini, nascido em Araraquara no ano de 1981. Setembro de 2022, ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Você vai votar, né? Ah, bom. Era de tecnologia. E Elon Musk, você conhece? Aê, Vitinho, agora sim, terminei. Ah, troco de quê, mano? O Segundo Reinado foi estabelecido em 1840, através do golpe da maioridade. Dom Pedro, não esse, o segundo, se tornou imperador com apenas 15 anos de idade. Durante seu longo reinado de 59 anos, pode-se dizer que ele passou por 3 fases. A primeira de consolidação, depois a de auge e uma última de declínio, que é a que nos interessa hoje. Alguns conflitos com grupos sociais da época foram responsáveis pela crise que gerou o fim de seu reinado, e nessa primeira parte vamos falar dos seus problemas com a igreja. Apesar de ser declarado na Constituição de 1824 que o Brasil tinha como religião oficial a católica, a Igreja e Dom Pedro nunca foram de se dar muito bem, e não era incomum avistar conflitos entre um e o outro, até porque decretos religiosos só entravam em vigor caso o imperador quisesse. Mas a coisa ficou feia mesmo entre os dois quando em 1864 o Papa da época, Pio IX, emitiu um decreto reafirmando o poder da Igreja sobre o mundo inteiro e se posicionando contra a maçonaria. Esse decreto, obviamente, chegou ao Brasil, e os católicos buscaram ser mais rígidos quando o assunto era a sua religião. Dom Vital, bispo de Olinda, foi um deles, e decidiu proibir a entrada de maçons nas irmandades religiosas. Algumas pessoas de cargos importantes no Império eram maçons, como o Visconde do Rio Branco, e por conta disso, Dom Vital foi preso, acusado de rebeldia. Mesmo solto dias depois, essa crise desgastou a relação entre o Império e a Igreja. Outro grupo que Dom Pedro teve que bater boca foram os cafeicultores. Afinal, após o fim da Guerra do Paraguai, o terreno estava preparado, se é que você me entende, para receber diversas críticas à monarquia. Isso aconteceu de fato com a publicação do Manifesto Republicano. Em 1870, no Rio de Janeiro, nele eram criticadas a centralização política e a falta de autonomia das províncias. Diversos clubes republicanos foram formados após o manifesto. Um deles foi o Partido Republicano Paulista, o PRP, criado no ano de 1873. Os cafeicultores paulistas encontraram no PRP uma forma de pressionar o imperador por mudanças sociais, visando, é claro, seus interesses econômicos. Entre as reivindicações que eles faziam estavam a abolição da escravidão e o fim do poder moderador. Mas assim como os cariocas, os paulistas também queriam maior autonomia das províncias. Afinal, eles pretendiam facilitar o desenvolvimento da economia cafeeira, acabando com algumas amarras que eram impostas pelo governo. Já a abolição da escravidão faria com que um maior número de trabalhadores assalariados fossem empregados e com seu consumo proporcionar um estímulo de outros setores da economia. Porém, apesar de protestar pela abolição da escravidão, o PRP não se engajou tanto para que ela acontecesse, principalmente pelo fato de que seus membros ainda utilizavam escravos em suas fazendas e pretendiam conseguir indenizações com a libertação deles. A partir da criação do PRP e de outros partidos republicanos no Brasil, o movimento anti-monarquia foi ganhando força no país, unindo em São Paulo setores dos cafeicultores, estudantes e professores da Faculdade de Direito, além de outros grupos sociais urbanos. Outro conflito gerado após a vitória na Guerra do Paraguai foi do imperador com os militares, principalmente os do exército. Afinal, após saírem vitoriosos, foram criados clubes militares, influenciados pelos ideais positivistas, decidindo de vez participar da política brasileira. Eles discutiam nesses clubes a crise vivida pelo Segundo Reinado, os ideais republicanos e as ideias positivistas. Através do poder moderador, Dom Pedro II mandou fechar esses clubes, mas vamos concordar que se tem alguém que você não deve amar confusão é com os militares, certo? Dessa forma, zangados com essa forma de censura do imperador, começaram a se organizar para derrubar Dom Pedro do poder. Enquanto isso, o Brasil continuava naquele vai ou não vai quando o assunto era a libertação dos escravos. Após o fim da escravidão nos Estados Unidos, o Brasil se tornou a última grande nação do Ocidente ainda escravocrata, e a pressão para ela era a maior possível. Vários decretos já antecipavam o fim da escravidão, mas isso acontecia de forma muito lenta. O
ponto de partida foi em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. 21 anos depois foi assinada a Lei do Ventre Livre, que declarava que os filhos de mulheres escravas nasceriam livres, e quase 15 anos depois foi assinada a Lei do Sexagenário, que emancipava escravos com mais de 60 anos. Os dois últimos, porém, são praticamente artimanhas jurídicas para atender aos interesses da elite escravocrata. Sem qualquer indenização ou garantia de acesso à propriedade ou à educação, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, apenas em 1889, libertando os escravos brasileiros. A abolição só ocorreu de fato por conta da mobilização negra e de uma parcela da sociedade brasileira, tornando a escravidão uma instituição extremamente frágil na década de 1880. Por isso, é importante lembrar dos verdadeiros heróis da abolição, como Luiz Gama, Cruz e Souza, José de Patrocínio, André Rebouças e Dragão do Mar. Além disso, não houveram indenizações aos proprietários escravistas, irritando-os mais ainda. Portanto, sem apoio da igreja, dos militares e da elite cafeeira, o império se encontrava encurralado, e os militares, que já estavam planejando um golpe, proclamaram a república e assumiram o poder. Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do país e a família real é exilada na Europa. Vitinho, já deu, mano. Cansei de fazer esses bonequinhos. Ô, mano, eu também cansei, velho. Acho que a continuação eu deixo pro Luiz explicar, né? Melhor. Então, essa é a história de como o Império Brasileiro entrou em crise.